Muito antes de existir o nome Itália, a península era apenas uma extensão de terra cercada por mares inquietos e montanhas que pareciam tocar as nuvens. O vento vinha do Mediterrâneo com um cheiro de sal e de mistério, percorrendo planícies férteis e bosques densos, onde o homem ainda caminhava com cautela, desconfiando da própria sombra. Havia uma beleza áspera naquele território, feita de contrastes entre o verde das colinas e o cinza das rochas vulcânicas. Os primeiros povos que ali se aventuraram enfrentaram não apenas o terreno irregular, mas a solidão de um mundo que parecia sempre à beira do desconhecido. A vida se impunha de forma dura e sobreviver era mais um pacto com o acaso do que uma certeza. Essa paisagem selvagem seria o berço de uma civilização destinada a mudar o curso da humanidade. Entre os primeiros habitantes conhecidos, os etruscos se destacaram pela habilidade em transformar o barro em símbolo, o ferro em poder e a morte em ritual. Construíam cidades planejadas e enterravam seus mortos com a mesma solenidade com que erguiam templos aos deuses. Seus vizinhos, os sabinos e latinos, viviam em comunidades menores, abrigadas nas encostas e vales do Lácio, onde a terra era fértil e o conflito constante. Essas tribos, mesmo em guerra, partilhavam um senso comum de pertencimento. A crença de que o território não era apenas morada, mas extensão do corpo. Cada colina, cada rio, carregava uma história que misturava o sagrado e o cotidiano. Dessa fusão nasceria uma cultura que aprenderia a conviver com o medo e a grandeza em igual medida. No coração dessa península, às margens do rio Tibre, surgiu um pequeno povoado cercado por 7 colinas. Era um lugar simples, mas estrategicamente posicionado. Um cruzamento natural entre rotas comerciais e terras férteis. Ali, segundo as histórias contadas em noites de luar, uma loba teria amamentado 2 irmãos, destinados a fundar uma cidade eterna. Rômulo e Remo eram mais do que personagens de um mito. Representavam a dualidade humana que marcaria toda a história italiana. O impulso de construir e destruir, amar e dominar, criar e conquistar. Aquele vilarejo, que começara como refúgio de pastores e exilados, transformou-se lentamente no coração de um império, que aprenderia a organizar o caos. Enquanto o mundo grego florescia do outro lado do mar, a Península Itálica se tornava um ponto de convergência de culturas. Navegadores traziam cerâmicas, especiarias e histórias de deuses que viajavam pelo céu e pelo submundo. Os povos locais absorviam e reinterpretavam tudo, criando uma identidade única, mais prática que filosófica, mais voltada para a ação do que para o mito. As aldeias começaram a se expandir, a se ligar por trilhas e pactos, e a península começou a pulsar como um corpo em formação. Havia uma energia contida, um pressentimento de que aquele território não seria apenas cenário, mas protagonista do destino ocidental. Cada pedra parecia guardar a promessa de um futuro ainda invisível. A vida na península, no entanto, estava longe de ser pacífica. Povos lutavam por território, e cada vitória era efêmera. O poder mudava de mãos como o curso dos rios após as chuvas, e o sangue derramado fertilizava tanto a terra quanto as ambições humanas. Mas é curioso como a desordem, quando repetida por séculos, acaba criando forma. As guerras tribais forjaram guerreiros disciplinados e comunidades que aprendiam com as derrotas. O sofrimento coletivo, em vez de dissolver a identidade, serviu como cimento. Era o prelúdio de algo maior. O nascimento de uma mentalidade que não se renderia à instabilidade, mas a transformaria em força. Foi assim que, sem perceber, a Itália começou a ensaiar seu destino imperial. Os deuses dessa primeira Itália não habitavam o céu distante das teologias futuras, mas o próprio solo. Eram presenças que viviam nas florestas, nos ventos, nas nascentes de água e nas colheitas. As pessoas não os temiam como figuras inalcançáveis, mas os tratavam como vizinhos poderosos, capazes de castigar ou proteger, dependendo da atitude humana. Essa religiosidade natural moldou o caráter das comunidades, ensinando-as a respeitar tanto o invisível quanto o concreto. A política, a guerra e o comércio nasceram dessa relação direta com o ambiente e com o mistério. Viver era interpretar sinais, ler o comportamento das aves, ouvir o som da chuva e entender o que o mundo tentava dizer sem palavras. No fim desse longo período anterior à glória de Roma,
A península já carregava algo que a diferenciava do restante da Europa: a capacidade de se reinventar em meio à desordem. Povos distintos se misturaram, linguagens se cruzaram, crenças se fundiram. E dessa mistura nasceu uma identidade sem nome, mas poderosa. Ainda não existia um império, nem reis, nem leis escritas, mas havia um espírito, uma vontade coletiva de permanecer, de transformar a adversidade em destino. Sob as colinas, nas margens dos rios, nos olhos dos pastores e guerreiros, já se percebia um traço de eternidade. Era como se o solo da Itália respirasse, esperando o momento certo para revelar ao mundo aquilo que já se movia silenciosamente em suas entranhas: o nascimento de Roma. Roma nasceu pequena, mas nunca pensou pequeno. O vilarejo cercado por colinas transformou-se aos poucos em um organismo vivo, pulsando com a energia de seus habitantes e a necessidade de controle. Cada rua, cada muralha improvisada, revelava a tentativa de impor ordem a um mundo ainda caótico. O rio Tibre era sua espinha dorsal, por onde chegavam mercadorias, rumores e novas ideias. As cabanas de palha e madeira deram lugar a construções de pedra, e o som das ferramentas misturava-se ao das vozes que discutiam política e destino. Roma não nasceu do acaso. Foi resultado da obstinação de um povo que, mesmo cercado por inimigos, acreditava estar destinado a algo maior. O período monárquico moldou o caráter da cidade. 7 reis governaram Roma, e cada um deixou marcas que ultrapassaram o tempo. Tarquínio, o soberbo, seria o último, símbolo da tirania que empurrou os romanos para a revolta. O povo, cansado de abusos e humilhações, derrubou o trono e fundou algo inédito: uma república governada por cidadãos, não por deuses ou heróis. Essa transição não foi apenas política, mas psicológica. Roma aprendeu desde cedo a desconfiar do poder absoluto, preferindo o equilíbrio instável entre ambição e dever. O Senado surgiu como espelho dessa mentalidade. Um espaço de debate feroz, onde a vaidade e o patriotismo se chocavam diariamente, moldando leis, exércitos e destinos. Com o avanço da República, Roma começou a expandir-se como um fogo controlado. As cidades vizinhas caíam sob sua influência não apenas pela força das armas, mas pela promessa de estabilidade. Onde Roma chegava, levava estradas, aquedutos, tribunais e disciplina. Sua expansão não era apenas territorial, era cultural e espiritual. O exército romano, treinado com precisão quase mecânica, marchava com a convicção de quem acreditava carregar consigo a vontade dos deuses e o direito de dominar. Cada vitória fortalecia a crença de que Roma era mais do que uma cidade, era um destino universal. O mapa do Mediterrâneo começava a girar em torno de seu nome. A força de Roma, porém, não residia apenas nas espadas. Sua verdadeira arma era a capacidade de absorver. Povos conquistados mantinham seus costumes, desde que servissem ao bem maior da República. Essa política pragmática transformava antigos inimigos em aliados leais, cidadãos ou soldados. Em vez de destruir culturas, Roma as incorporava, como um organismo que cresce devorando o que encontra. Gregos, cartagineses, egípcios, todos contribuíram para a formação de um mosaico civilizacional sem precedentes. Era uma engenharia social movida por inteligência e ambição, onde a assimilação substituía o extermínio e o domínio era disfarçado de ordem. No entanto, o poder traz sempre sua sombra. À medida que Roma crescia, cresciam também as contradições. A riqueza acumulada nas campanhas militares alimentava o luxo de poucos e a miséria de muitos. O Senado, antes símbolo de equilíbrio, tornava-se arena de corrupção e disputas pessoais. As ruas ferviam com o murmúrio dos plebeus, enquanto generais vitoriosos voltavam da guerra exigindo glória e controle. A cidade que prometia liberdade começava a se dividir entre os que comandavam e os que apenas obedeciam. O que antes era república começou a se deformar sob o peso de suas próprias conquistas, e o colapso moral se tornava tão inevitável quanto uma tempestade no horizonte. Roma era, então, o reflexo perfeito da alma humana, grandiosa e contraditória. Em seus templos o mármore reluzia sob o sol, mas nas vielas o cheiro de suor e sangue lembrava o preço de cada vitória. As praças eram palco de discursos inflamados, promessas de reformas,
juramentos de fidelidade à pátria. O povo, dividido entre esperança e exaustão, assistia à lenta transformação de sua cidade em algo que ninguém mais controlava por completo. Cada nova conquista no exterior parecia exigir uma renúncia interna. A liberdade, outrora celebrada como virtude máxima, começava a se tornar palavra perigosa, murmurada com cautela entre muros e sombras. Ainda assim, algo em Roma a impedia de sucumbir. Mesmo quando o poder ameaçava corromper tudo, havia sempre alguém disposto a resistir, a lutar pelo que restava do ideal original. Essa capacidade de se regenerar, de encontrar força na crise, seria o segredo de sua longevidade. Roma não conhecia o conceito de derrota definitiva, apenas de pausa. Sob o mármore e o ferro, sob as vozes do Senado e o barulho das multidões, crescia a convicção de que o destino ainda reservava algo maior. E de fato estava apenas começando, pois o que viria a seguir não seria apenas poder, seria império. Roma havia deixado de ser cidade para se tornar conceito. Quando Augusto consolidou o poder e encerrou os séculos turbulentos da República, o Império ergueu-se como a mais ambiciosa construção política do mundo antigo. O Mediterrâneo inteiro se tornou seu território, e as rotas marítimas e terrestres convergiam para o mesmo centro, a capital que ditava leis, cultura e destino. A Roma imperial respirava grandeza, colunas que tocavam o céu, templos que pareciam desafiá-lo. O mármore substituiu a madeira e o barro, e as avenidas se encheram de estátuas, desfiles e promessas de eternidade. No coração da cidade, o Fórum Romano funcionava como o cérebro de um organismo colossal, onde decisões tomadas em sussurros alteravam o destino de povos inteiros. A grandiosidade não era apenas visível, era planejada. A engenharia romana transformou a paisagem da antiguidade com precisão quase matemática. Aquedutos cruzavam vales como arcos de pedra, desenhados para durar milênios. Anfiteatros e pontes surgiam em regiões que jamais haviam visto tal ordem. Cada estrutura era um gesto político, uma mensagem gravada na rocha. Roma está aqui e permanecerá. As cidades das províncias imitavam a capital, com praças, termas e templos dedicados ao imperador. Era uma cópia deliberada, um espelhamento do poder. O império não apenas dominava, replicava-se até que a própria ideia de Roma se tornasse sinônimo de civilização. O poder, porém, não se mantinha apenas com pedra e ferro. Roma criou um sistema administrativo capaz de governar um território, que ultrapassava fronteiras culturais e linguísticas. Governadores, magistrados e exércitos obedeciam a uma hierarquia eficiente e impiedosa. As leis romanas, escritas, precisas, racionais, eram o fio invisível que unia o império inteiro. Mais do que os deuses ou as armas, o direito era o verdadeiro cimento de Roma. Essa lógica administrativa permitiu que regiões distantes do Egito à Britânia reconhecessem uma mesma autoridade. Era o triunfo da razão sobre o caos, da organização sobre o instinto. O império havia encontrado a fórmula da permanência. Mas por trás da fachada de mármore e disciplina, Roma também se transformava em palco de contradições. O luxo das elites contrastava com a vida simples dos plebeus, e as arenas se tornavam o espaço onde a violência era consumida como entretenimento. Gladiadores lutavam até a morte diante de multidões que vibravam com cada golpe. O sangue derramado servia de distração coletiva, um alívio temporário para as tensões de uma sociedade que vivia entre a glória e a decadência. O Senado, agora submisso ao imperador, era palco de intrigas silenciosas. As palavras honra e virtude tornavam-se cada vez mais raras nos discursos públicos, substituídas pela busca cega por influência e riqueza. Ainda assim, Roma continuava a expandir-se. Sob Trajano, as fronteiras chegaram ao seu limite máximo e o Mediterrâneo se transformou num lago romano. O comércio prosperava. Os impostos sustentavam obras monumentais e as legiões mantinham a paz pela força. A propaganda imperial alimentava a crença na invencibilidade de Roma. E por um tempo, parecia que nada poderia abalar aquela estrutura gigantesca. O império era um organismo perfeito, sustentado por disciplina, orgulho e fé em sua própria superioridade. Mas sob essa superfície sólida, o desgaste começava a crescer.
lento, invisível, corrosivo. As fundações ainda estavam firmes, mas já ouviam o ranger do tempo. As crises internas, as guerras de sucessão e as rebeliões nas províncias mostravam que o império, apesar de sua aparência eterna, era humano. O tamanho que o tornara grandioso também o tornava vulnerável. Manter coesão exigia recursos infinitos, e nem mesmo Roma possuía reservas eternas. A corrupção infiltrava-se na política. O exército exigia mais soldos, e as fronteiras tornavam-se cada vez mais difíceis de defender. O mármore começava a trincar. Ainda não era o fim, mas o início da lenta erosão que precede a queda. A glória se mantinha de pé, mas já precisava de andaimes invisíveis, sustentada mais pelo hábito da obediência do que pela força da convicção. Roma atingira o cume da civilização e, ao mesmo tempo, o limite de sua resistência. Cada monumento era testemunha de um triunfo e de uma ameaça. E antes que a história mergulhe nas ruínas que virão, uma breve pausa. Se você aprecia conteúdos que expõem o poder sem romantismo, revelando o que há de estrutural por trás dos impérios, inscreva-se agora. Assim, acompanha cada episódio dessa jornada sobre civilizações que ergueram o mundo e acabaram devoradas por ele. O império que parecia eterno começou a se dissolver sem que ninguém percebesse o momento exato em que o colosso começou a ceder. Roma, que antes havia dominado o mundo, agora lutava para dominar a si mesma. As fronteiras tornaram-se frágeis. As legiões, outrora símbolos de disciplina, passaram a obedecer mais a generais ambiciosos do que ao imperador. A economia afundava sob o peso de impostos e corrupção, enquanto as invasões bárbaras deixavam cicatrizes no território. Cidades inteiras foram saqueadas, templos profanados, e as rotas comerciais antes pulsantes tornaram-se caminhos silenciosos de medo e abandono. O império não caiu com um estrondo, mas com o som discreto da exaustão. A Península Italiana, outrora centro do poder mundial, tornou-se palco da desordem. Quando o Império Romano do Ocidente ruiu, em 476 d.C., o que restou foi uma terra fragmentada, disputada por reinos e invasores que haviam como espólio. Godos, lombardos, bizantinos e francos alternaram o domínio sobre as antigas províncias, deixando atrás de si uma mistura de culturas, ruínas e línguas. As estradas romanas, ainda firmes, serviam agora a exércitos estrangeiros. O povo italiano, se é que já podia ser chamado assim, vivia entre a nostalgia do passado e a incerteza do presente. O poder se tornara algo mutável e cada cidade buscava sobreviver como podia. Nesse cenário de colapso, o cristianismo se ergueu como a nova espinha dorsal da península. A igreja, que durante séculos havia crescido nas sombras do império, agora ocupava o vácuo de autoridade. O bispo de Roma assumiu o papel de líder espiritual e, aos poucos, também político. A fé substituiu o direito romano como linguagem de coesão. Mosteiros surgiam em colinas isoladas, guardando manuscritos e saberes que o caos ameaçava apagar. Em um mundo de ruínas, o silêncio dos monges tornou-se uma forma de resistência. A idade das trevas não era ausência de luz, mas de estrutura, e nas trevas a igreja tornou-se a única chama constante. Mas a estabilidade espiritual não impedia o avanço da violência. A península foi dividida em reinos temporários, cada um sustentado pela força das armas. Veneza, Ravenna, Nápoles e Roma eram pequenas potências em disputa permanente, cercadas por muralhas que tanto protegiam quanto isolavam. Os lombardos dominaram boa parte do norte, enquanto o sul via o avanço de bizantinos e sarracenos. A Itália tornara-se um mosaico instável, uma colcha de fragmentos sobre o antigo corpo do império. Cada cidade vivia sob leis próprias, e a palavra unidade parecia um conceito estrangeiro. O esplendor romano sobrevivia apenas nos escombros e nas memórias de quem ainda se lembrava de ter pertencido a algo maior. Enquanto o poder político se despedaçava, a arte e o pensamento buscavam refúgio. O conhecimento romano preservado nos monastérios encontrou eco em pequenas cortes e escolas eclesiásticas. Os escribas copiavam textos antigos, e cada pergaminho salvo era uma vitória contra o esquecimento. Os campos devastados pela guerra voltaram lentamente à vida, e uma nova ordem feudal começou a se estabelecer. Nobres e bispos dividiam a autoridade local,
e a península passou a viver em ritmo fragmentado, como se cada região tivesse seu próprio tempo. Era um período de transição, um intervalo sombrio entre o esplendor e o renascimento, em que o passado ainda dominava o futuro. A decadência de Roma gerou algo paradoxal, uma nova forma de identidade. Sem império, os povos italianos começaram a reconhecer o valor de suas cidades e tradições locais. O orgulho deixou de ser nacional e passou a ser urbano. Ser de Florença, de Veneza, de Gênova, tornava-se uma marca de pertencimento mais forte do que ser romano. O conceito de comunidade voltou às raízes, às muralhas, aos campanários que se erguiam como faróis sobre o caos. A Itália, em ruínas, começava a descobrir a si mesma. O colapso do império havia destruído a centralização, mas também libertado a diversidade. E dessa diversidade nasceria, séculos depois, o Renascimento. Enquanto isso, Roma, a antiga capital do mundo, sobrevivia entre o sagrado e o esvaziado. Os aquedutos secaram, os palácios desabaram, e o Fórum transformou-se em campo de pedras dispersas. Ainda assim, o espírito da cidade persistia. Peregrinos chegavam de todas as partes para visitar túmulos de mártires, e o nome Roma voltava a ter poder, não o do império, mas o da fé. Era uma cidade ferida, mas não morta. E como aconteceria tantas vezes na história italiana, do que parecia ruína, surgiria uma nova forma de grandeza. A península, coberta de cinzas, aguardava o próximo renascimento, e ele viria dourado e venenoso sob o brilho das cidades-estado. A Itália do século XIV era uma colcha de reinos, ducados e repúblicas independentes, cada uma sustentada por uma mistura delicada de poder, comércio e paranoia. Veneza, cercada pelas águas, tornara-se o império do comércio marítimo, com navios que cruzavam o Mediterrâneo carregando especiarias e ouro. Florença, nascida às margens do Arno, florescia com artistas, banqueiros e pensadores. Milão e Gênova disputavam territórios, alianças e influência. Nenhum rei reinava sobre toda a península, apenas famílias, cidades e ambições que se enfrentavam em silêncio ou em guerras curtas, mas devastadoras. Era um equilíbrio precário, sustentado pela riqueza e pela astúcia. E foi exatamente desse ambiente fragmentado que o Renascimento emergiu. O colapso do feudalismo e o crescimento das rotas comerciais transformaram as cidades italianas em centros pulsantes de riqueza. O dinheiro passou a ser a nova forma de poder, e os banqueiros substituíram os cavaleiros como protagonistas da história. As famílias ricas, Médici, Sforza, Visconti, erguiam palácios que eram, ao mesmo tempo, residências e declarações políticas. O ouro circulava pelas mãos de artistas e mercenários, filósofos e arquitetos, criando uma economia sustentada pela arte e pela vaidade. Cada cidade buscava ser mais bela, mais imponente, mais sofisticada que suas rivais. E nesse jogo de aparências, a arte tornou-se arma. O mármore, que um dia fora símbolo do império, voltava a ganhar forma nas mãos de uma nova geração de criadores. Em Florença, o poder dos Médici moldou o espírito do Renascimento. Cosimo e Lorenzo, conhecidos tanto por sua generosidade quanto por sua manipulação política, financiaram artistas, pensadores e cientistas. Sob sua proteção, homens como Brunelleschi, Botticelli e Leonardo da Vinci redefiniram o conceito de beleza e proporção. A cidade, antes conhecida por suas lutas internas, passou a ser lembrada por seus ateliês, cúpulas e estátuas. Mas a genialidade não nascia da harmonia, nascia do conflito. O mesmo dinheiro que financiava o esplendor artístico sustentava conspirações, envenenamentos e guerras discretas. O Renascimento italiano foi um pacto entre luz e sombra, entre o sublime e o corrupto. Enquanto isso, Veneza se erguia como potência marítima e diplomática. Suas gôndolas transportavam seda e segredos, e o reflexo das luzes sobre os canais parecia anunciar uma cidade feita para encantar e enganar em igual medida. O comércio com o Oriente trouxe não apenas riquezas, mas ideias. Novas técnicas de navegação, novos pigmentos, novas crenças. Veneza era o elo entre dois mundos, o antigo e o moderno, o sagrado e o profano. Em seus palácios de pedra e vidro, o luxo escondia o medo constante da peste, do bloqueio naval, da traição. Cada banquete podia ser o último, e cada retrato pintado era uma tentativa de vencer o esquecimento.
O esplendor veneziano tinha gosto de sal e de perigo. No norte, Milão se transformava em fortaleza de ferro e ambição. Sob o domínio dos Sforza, a cidade tornou-se símbolo da força militar e da política calculada. Leonardo da Vinci passou por ali, deixando projetos e anotações que pareciam visões do futuro. A guerra e a arte conviviam lado a lado, separadas apenas por uma parede de mármore. O mesmo engenho usado para projetar catedrais servia também para criar máquinas de destruição. Essa contradição era o coração do Renascimento. Um tempo em que a mente humana alcançava alturas inéditas, enquanto os campos ainda se tingiam de sangue. A beleza, nesse contexto, não era refúgio, era forma de poder. Mas por trás do brilho, a corrupção se espalhava como sombra inevitável. A Igreja, ainda poderosa, tentava manter o controle sobre o pensamento, mas o humanismo começava a questionar suas verdades absolutas. Em Florença, Girolamo Savonarola pregava contra o luxo e o pecado, e suas palavras incendiaram a cidade, literalmente. Livros, pinturas e obras de arte foram lançados às chamas, na tentativa de purificar a alma coletiva. Era a prova de que o Renascimento, embora guiado pela razão, ainda carregava os fantasmas da fé e da culpa. O homem italiano do século XV vivia dividido entre o céu e o espelho, entre a crença no divino e a descoberta de si mesmo como medida do mundo. O Renascimento foi, acima de tudo, um despertar perigoso. Cada pincelada, cada página escrita, cada nova invenção era também um ato de desafio. A Itália havia deixado de ser o túmulo de Roma e se tornava novamente o berço do mundo. Mas o preço da genialidade era alto. Onde há brilho, há veneno. As mesmas cidades que erguiam catedrais e estátuas competiam em espionagem, assassinatos e alianças instáveis. E nesse tabuleiro de ouro e sangue nascia a modernidade. A Itália, fragmentada, descobria que a beleza era a forma mais refinada de poder e que por trás de cada obra-prima sempre havia um segredo. O esplendor do Renascimento amadureceu e se transformou em um jogo de poder refinado e perigoso. As cidades-estado italianas haviam atingido um nível de riqueza e influência sem precedentes, mas essa prosperidade trazia uma tensão permanente. Cada palácio escondia conspirações e cada aliança durava apenas o tempo necessário para garantir vantagem. Florença, Veneza, Milão, Roma e Nápoles eram peças de um tabuleiro movido por príncipes, cardeais e mercenários. Não havia uma Itália unificada, apenas feudos de interesses. As muralhas erguidas para proteger a liberdade tornaram-se fronteiras de desconfiança. E no centro desse labirinto político emergia uma figura que compreendia a lógica crua do poder: Nicolau Maquiavel. Maquiavel, observador e vítima do seu tempo, entendeu que a virtude em política era um luxo que poucos podiam sustentar. Em suas anotações, transformadas depois em O Príncipe, descreveu o poder não como ideal, mas como mecanismo. Para ele, governar era manter o equilíbrio entre o medo e o respeito, entre a aparência da justiça e a necessidade da crueldade. Essa visão não nasceu do cinismo, mas da realidade. Maquiavel viu de perto as traições, as mudanças súbitas de lealdade, o colapso de repúblicas idealistas. Enquanto o mundo sonhava com a perfeição renascentista, ele via o palco por trás da cortina, e ali o que existia era cálculo, sangue e sobrevivência. As guerras italianas do século XV transformaram a península em um campo de batalha. A França, a Espanha e o Sacro Império Romano Germânico viam a Itália como um território a ser disputado, e suas tropas atravessaram os Alpes trazendo fogo e pragas. Cidades inteiras foram saqueadas, conventos queimados, bibliotecas destruídas. O mesmo solo que havia gerado artistas e pensadores agora recebia cadáveres e cinzas. A beleza e o horror coexistiam com naturalidade, um reflexo da própria alma italiana. O povo, acostumado às mudanças súbitas, via nas bandeiras estrangeiras apenas novas versões do mesmo poder. O império que um dia comandou o mundo agora se tornava palco da ambição alheia. Enquanto os exércitos estrangeiros disputavam territórios, a Igreja mergulhava em contradições. O papado, enfraquecido por escândalos e lutas internas, tentava preservar sua autoridade através do luxo e da arte. Papas como Alexandre VI e Júlio II
governavam mais como monarcas do que como pastores espirituais. O nepotismo e a corrupção corroíam a instituição, mas também financiavam obras que definiriam o esplendor do Vaticano. Michelangelo, Rafael e Bramante ergueram sob comando papal a imagem mais imponente da fé cristã. Era um paradoxo. A decadência moral do clero produzia algumas das maiores expressões da arte humana. Roma voltava a ser centro do mundo, não pela espada, mas pelo pincel. Ao mesmo tempo, nas repúblicas italianas, a diplomacia tornava-se arte de sobrevivência. Embaixadores e espiões circulavam pelas cortes trocando informações com a mesma destreza com que mercadores trocavam moedas. O poder passava a depender menos da força e mais da astúcia. As alianças mudavam conforme o vento, e uma carta interceptada podia significar o fim de uma dinastia. A política italiana transformou-se em um teatro silencioso, onde as palavras eram mais afiadas que lâminas. E nesse ambiente, Maquiavel encontrava confirmação de suas teses. O homem, quando colocado diante do poder, escolhe sempre o que o mantém vivo, não o que o faz justo. As famílias que haviam sustentado o Renascimento agora travavam guerras particulares. Os Médici foram expulsos e reconduzidos ao poder. Os Sforza se fragmentaram. Os Borgia desapareceram sob a própria infâmia. Cada cidade parecia girar em torno de sua própria tragédia. Veneza, outrora dominadora dos mares, começou a sentir o peso da competição estrangeira. Milão, devastada por sucessivas ocupações, perdeu o brilho que havia atraído os artistas. O século XVI foi uma era de desgaste. O brilho se manteve, mas a vitalidade se esvaía. A Itália ainda era o berço da cultura europeia, mas agora também era o campo onde essa mesma cultura aprendia o preço da ambição. E assim, entre guerras, tratados e intrigas, formava-se uma consciência amarga. A Itália não pertencia mais a si mesma. Seu território era cobiçado por potências estrangeiras e seu destino decidido por diplomatas de além-mar. As cidades-estado haviam atingido o ápice de sua sofisticação e, ao mesmo tempo, o limite de sua independência. A península tornava-se símbolo de beleza e fragilidade, de inteligência e submissão. O espírito italiano, moldado pela arte e pela política, aprenderia a sobreviver no interstício entre a glória e o declínio. A sombra do poder estrangeiro já se projetava sobre suas muralhas, um prenúncio de séculos de fragmentação que ainda estavam por vir. O século XVI mergulhou a Itália em um turbilhão de guerras que transformaram suas cidades em prêmios de conquista. A península, dividida e enfraquecida, tornou-se o campo de batalha das maiores potências da Europa. França, Espanha e o Sacro Império Romano-Germânico disputavam seu território, como quem joga um tabuleiro de ouro e cinzas. O sonho de independência italiana desmoronava diante da força estrangeira. As muralhas erguidas durante o Renascimento não bastavam para conter o avanço das tropas, e as praças que antes exibiam arte e prosperidade agora eram tomadas por soldados famintos. O Renascimento ainda brilhava nos afrescos e nas cúpulas, mas a realidade era feita de fumaça e medo. A Batalha de Pavia, em 1525, marcou o fim de qualquer ilusão de autonomia. O exército francês, derrotado pelos espanhóis, abriu caminho para o domínio da Casa de Habsburgo sobre a península. O norte passou a ser controlado pelos imperadores germânicos, enquanto o sul se tornou território espanhol. A Itália, que havia ensinado o mundo a pensar, agora era reduzida a campo de exploração. O saque de Roma em 1527 simbolizou essa humilhação coletiva. A cidade eterna foi invadida por mercenários alemães e espanhóis, e durante semanas as igrejas, os palácios e os corpos foram profanados. O mármore das esculturas misturou-se ao pó das ruínas, e Roma, mais uma vez, teve de renascer do próprio sofrimento. Com o domínio estrangeiro consolidado, os italianos assistiram à lenta erosão de seu poder político. As repúblicas independentes tornaram-se vassalas, e os nobres locais, antes orgulhosos, transformaram-se em administradores de interesses externos. A honra, outrora o código moral das famílias e dos exércitos, foi substituída pela obediência. Os mercenários italianos, famosos por sua habilidade, agora vendiam suas espadas a reis estrangeiros. As cortes, que antes respiravam arte e filosofia,
passaram a ecoar discussões sobre tributos, ocupações e tratados. Era o início de uma era de servidão disfarçada de estabilidade. A Itália deixava de ser protagonista e passava a ser cenário, um palco dominado por atores vindos de fora. Mesmo subjugada, a península não perdeu sua capacidade de criar. O barroco nasceu de suas ruínas, e artistas como Caravaggio e Bernini reinventaram a espiritualidade com cores, luz e dramaticidade inéditas. Mas a genialidade artística contrastava com a impotência política. A Igreja Católica, após o Concílio de Trento, buscou reafirmar sua autoridade através da arte e da fé. O esplendor das catedrais e o poder das imagens tornaram-se armas da Contra-Reforma. Roma se encheu novamente de brilho, mas era um brilho controlado, vigilante e moralizado. A criatividade italiana continuava a iluminar o mundo, ainda que sua liberdade estivesse acorrentada. A vida cotidiana nas cidades italianas refletia essa dualidade. Enquanto nobres e prelados viviam em luxo, o povo lutava para sobreviver entre impostos, fome e doenças. As praças, outrora cheias de debates e poetas, tornaram-se mercados de murmúrios e suspeitas. A honra, transformada em palavra vazia, cedia lugar à necessidade. Nas ruas de Florença e Veneza, a astúcia valia mais do que a espada, e o silêncio era a melhor forma de prudência. A Itália, fragmentada e vigiada, aprendeu a sobreviver sem levantar a voz. A submissão virou instinto, e a memória do império tornou-se um mito distante, repetido apenas nas conversas dos estudiosos e nas páginas dos cronistas. Os séculos seguintes consolidaram o domínio estrangeiro. Espanha e Áustria revezavam-se no controle dos territórios, enquanto o norte se modernizava lentamente sob influência germânica e o sul permanecia rural, preso à estrutura feudal. O contraste entre as regiões crescia, e a unidade italiana tornava-se um sonho cada vez mais distante. Mesmo assim, o espírito da península não desapareceu. Apenas se escondeu nas entrelinhas da cultura, na ironia dos escritores, na melancolia das canções populares. O povo italiano desenvolveu uma forma de resistência silenciosa. Rir do próprio infortúnio, preservar a beleza e suportar o poder alheio. Essa ironia amarga seria a marca de uma nação ainda não nascida. E quando a Europa já não esperava mais nada da Itália, o século XVIII trouxe um lento despertar. O comércio e o pensamento iluminista começaram a circular novamente pelas universidades e academias. A herança cultural, mantida viva durante séculos de dominação, voltava a inspirar o continente, mas o orgulho ferido continuava latejando. A Itália, fragmentada, sabia que precisava reencontrar sua voz. E ela surgiria não dos palácios, mas das ruas, das revoluções e dos ideais que logo tomariam forma. A Península das Espadas e da Honra Perdida estava prestes a descobrir um novo tipo de guerra: a luta pela própria unidade. Durante séculos, a Itália havia sido terra de senhores estrangeiros, campo de batalha e cenário de intrigas. Mas sob as ruínas do orgulho antigo, um sentimento novo começou a germinar: a ideia de nação. O século XIX trouxe à península não apenas o avanço industrial e o progresso técnico, mas também a consciência política. Jovens intelectuais e operários começaram a enxergar nas fronteiras internas uma ferida aberta. De norte a sul, crescia a convicção de que a Itália precisava deixar de ser um mapa de províncias e se tornar um corpo único. Essa aspiração, que muitos chamavam de Risorgimento, o Renascimento, era mais do que um movimento político. Era o despertar de uma identidade adormecida desde o colapso de Roma. O despertar começou com vozes isoladas. Giuseppe Mazzini, exilado e perseguido, transformou a palavra Itália em símbolo de esperança. Em panfletos e discursos clandestinos, pregava a união dos povos italianos sob um governo livre e republicano. Sua visão era idealista, quase utópica, mas incendiava corações em toda a península. Sociedades secretas como a Jovem Itália espalhavam suas ideias de independência, liberdade e igualdade. As autoridades austríacas e francesas viam essas ideias como ameaça, e as repressões foram brutais. Ainda assim, o sonho persistia. A Itália, acostumada a séculos de silêncio, começava novamente a pronunciar o próprio nome com orgulho.
Enquanto os idealistas lançavam manifestos, os pragmáticos traçavam estratégias. O conde Camilo de Cavour, primeiro-ministro do Reino do Piemonte e Sardenha, compreendeu que a unificação não seria conquistada apenas por ideais, mas por diplomacia e poder militar. Em sua visão, a Itália precisava de uma base sólida, de um Estado forte que servisse de eixo para as demais regiões. Usando alianças habilidosas, Cavour aproximou-se da França e garantiu apoio contra o domínio austríaco no norte. Em 1859, após vitórias decisivas, a Lombardia foi libertada. Era o primeiro passo concreto para a unidade. O sonho ganhava corpo e o mapa começava a mudar. No sul, outra figura emergia: Giuseppe Garibaldi, o herói de 1000 batalhas. Com seu exército de voluntários, os famosos camisas vermelhas, ele iniciou uma campanha que uniria coragem e idealismo em doses iguais. Partindo da Sicília, Garibaldi atravessou o sul italiano, libertando cidades e conquistando corações. Seu avanço era uma mistura de guerra e peregrinação. O povo o via como símbolo vivo da liberdade, e suas vitórias se espalhavam como faíscas em palha seca. Mas por trás do heroísmo havia o cálculo político. Garibaldi, embora sonhasse com uma república, entregou suas conquistas ao rei Vítor Emanuel II, compreendendo que o sonho da unidade exigia, naquele momento, um monarca, não um revolucionário. Em 1861, o Reino da Itália foi oficialmente proclamado em Turim. Pela primeira vez em mais de 1000 anos, a península possuía um governo unificado. O hino nacional ecoou em praças que haviam sido palcos de batalhas, e a bandeira tricolor tornou-se símbolo de uma vitória que não era apenas militar, mas espiritual. A Itália voltava a existir, ainda frágil, ainda desigual, mas viva. Roma, no entanto, permanecia sob controle papal, e Veneza ainda era austríaca. O novo reino nascia incompleto, como uma estátua inacabada. E mesmo assim, o sentimento era de renascimento. A terra que havia dado ao mundo impérios e ideias voltava a respirar como nação. A década seguinte foi marcada por disputas, reformas e ajustes dolorosos. O país unificado enfrentava pobreza, analfabetismo e tensões regionais. O norte industrializado contrastava com o sul agrário e esquecido, criando um abismo social que persistiria por gerações. A igreja, que perdera o poder temporal, resistia à nova ordem, e o próprio povo oscilava entre entusiasmo e desconfiança. Mas apesar das dificuldades, algo fundamental havia mudado. O italiano comum começava a se enxergar como parte de um todo maior. Pela primeira vez desde o Império, existia uma palavra que unia pátria. O sonho do ressurgimento havia se tornado realidade, embora ainda envolto em contradições. A consolidação da unidade italiana foi completada em 1870, quando Roma, finalmente anexada, tornou-se capital do novo Estado. O Papa refugiou-se no Vaticano, e o rei Vítor Emanuel entrou na cidade sem celebração triunfal, gesto calculado para evitar humilhação. A cidade eterna, que já fora o coração do império e o altar da fé, tornava-se agora o símbolo da nação moderna. Mas a unificação, embora vitoriosa, deixava feridas. A pobreza persistia, as desigualdades se aprofundavam e o sentimento de desilusão rondava o ideal nacional. Ainda assim, o feito era inegável. A Itália, após séculos de fragmentação e submissão, finalmente voltava a se erguer como corpo e nome únicos, uma nação renascida das próprias cinzas. A Itália, recém-saída do sonho da unificação, entrou no século XX com a esperança de um novo renascimento, mas encontrou em seu lugar um labirinto de crises e desilusões. O país unificado lutava contra a desigualdade entre norte e sul, o desemprego e a falta de propósito. A promessa de grandeza parecia distante e o orgulho nacional ferido. Em meio ao caos político e à desconfiança popular, surgiu uma voz que prometia ordem, força e destino. Benito Mussolini apareceu como o homem capaz de restaurar a glória perdida. Com gestos teatrais e discursos calculados, convenceu multidões de que o futuro da Itália estava em reviver o passado. Sob sua liderança, a sombra do Império Romano parecia ressurgir, não nas ruínas, mas nas praças e marchas de um novo tempo. O fascismo ascendeu como espetáculo. A disciplina transformou-se em fé cívica, e o Estado passou a moldar cada aspecto da vida.
As crianças aprendiam nas escolas que Roma voltaria a dominar o mundo, e as praças se tornaram templos do nacionalismo. O próprio Mussolini se apresentava como herdeiro dos Césares, o novo Augusto de um império moderno. As estátuas antigas voltaram a ser símbolos de força. As colunas e os arcos triunfais tornaram-se cenário de rituais políticos. O país parecia renascer, mas o brilho era falso. A Itália do Duce respirava uniformidade, não liberdade. O povo, iludido pela ordem aparente, marchava ao som de promessas que cheiravam a ferro e fumaça. As ambições imperiais reacenderam. Em 1935, Mussolini ordenou a invasão da Etiópia, buscando construir o novo império africano. O discurso da conquista mascarava uma tentativa desesperada de reviver a grandeza antiga. As vitórias iniciais foram celebradas com desfiles, medalhas e propagandas monumentais. Mas enquanto o regime se vangloriava da glória militar, a realidade se desintegrava nos bastidores. Economia em colapso, censura crescente, prisões lotadas e o medo como ferramenta cotidiana. O Império Romano sonhado tornava-se uma paródia brutal do original, sustentado não pela fé na civilização, mas pela obediência cega. A Segunda Guerra Mundial revelou o preço dessa ilusão. Alinhada à Alemanha nazista, a Itália mergulhou em batalhas que não podia vencer. O povo, exausto e faminto, via cidades bombardeadas e jovens morrerem em guerras sem sentido. Em 1943, o regime fascista desmoronou e o próprio Mussolini foi capturado e executado. O corpo do ditador pendurado em praça pública simbolizou o fim trágico de uma era que prometera imortalidade e entregara ruínas. Quando a guerra terminou, a Itália estava destruída, fisicamente, moralmente e espiritualmente. Mais uma vez, a península que dera ao mundo impérios e arte renascia entre cinzas e silêncio. Do caos emergiu uma república. Em 1946, o povo votou pelo fim da monarquia, e Roma voltou a ser palco de reconstrução, não de conquista. A Itália se reinventou por meio da cultura e do trabalho. A arte, o cinema e a moda tornaram-se suas novas armas, formas elegantes de reconquistar o respeito perdido. Filmes como Ladrões de Bicicleta e A Doce Vida mostravam a humanidade renascendo sob a poeira da destruição. A indústria crescia e o país transformava-se em potência moderna. Mas a memória dos desastres políticos continuava a ecoar nas entrelinhas. O poder, a glória e a ruína, sempre os mesmos fantasmas, acompanhavam a Itália, lembrando-a de que nenhum império renasce sem custo. Ao longo das décadas, o país equilibrou-se entre a tradição e a modernidade. Tornou-se símbolo de cultura e beleza, mas também de contradição. Cada cidade era um lembrete de sua história fragmentada. Florença, o berço da arte. Roma, a sombra eterna do império. Milão, o motor industrial. Nápoles, o espelho do caos e da paixão. A Itália sobrevivia não pela unidade absoluta, mas pela força de suas diferenças. Aprendeu que sua maior conquista não era o domínio sobre os outros, mas a capacidade de se reinventar. Depois de séculos de quedas e renascimentos, permanecia fiel a um traço fundamental: a recusa em desaparecer. E agora, antes do desfecho desta narrativa, deixo um convite aos que nos acompanham aqui no canal Reinos Esquecidos. Dentre tantas civilizações que moldaram o mundo, qual história você gostaria de assistir no próximo vídeo? A formação da América do Norte? O surgimento da Rússia Imperial? O Japão feudal e seus clãs guerreiros? Ou talvez outro reino esquecido pelas margens da história? Escreva nos comentários qual tema merece ser recontado. E diga também de que estado ou país você nos assiste. Assim, continuamos juntos nesta jornada por entre os impérios do passado, onde cada ruína ainda sussurra o poder das civilizações que ousaram sonhar. A história da Itália é a história da persistência. Nenhum outro território do mundo carregou tantas ruínas e ainda assim permaneceu tão vivo. Cada pedra de Roma, cada torre de Florença, cada canal de Veneza guarda camadas de eras sobrepostas. Impérios, repúblicas, reinos, ditaduras, democracias. Tudo o que o homem é capaz de construir e destruir passou por essas terras. A península, que já foi o centro do mundo, transformou-se em sua memória mais palpável. A Itália não é apenas um país. É o arquivo vivo da civilização ocidental, onde o tempo não apaga, apenas se acumula.
A cada esquina, o presente caminha lado a lado com o passado, e ambos parecem conversar em silêncio. A força da Itália não está em seus exércitos ou em seus governantes, mas na continuidade de sua cultura. Desde os filósofos etruscos até os mestres do Renascimento, dos engenheiros romanos aos cineastas do pós-guerra, há um fio invisível que conecta os séculos. É a capacidade de criar beleza mesmo em meio à ruína. Quando impérios caíram, a arte permaneceu. Quando reis e papas se enfrentaram, a música continuou. Essa resistência estética é o que faz da Itália um enigma. Um lugar que parece condenado à instabilidade, mas que sempre encontra equilíbrio na forma e na ideia. É o reflexo de uma nação que não precisa do poder para existir, apenas da lembrança de já tê-lo tido. Roma, o coração dessa longa narrativa, representa mais do que o passado. É um espelho para o futuro. Suas ruínas não são vestígios mortos, mas advertências gravadas em pedra. Cada arco desmoronado, cada coluna inclinada, lembra o preço da ambição e o limite da glória. A cidade sobreviveu a bárbaros, papas e ditadores, e continua de pé, não porque venceu o tempo, mas porque aprendeu a conviver com ele. Roma não busca mais o domínio do mundo, busca a continuidade da memória, e nessa sobrevivência silenciosa encontra-se a essência do espírito italiano, a aceitação de que tudo muda, mas o significado permanece. No norte, o dinamismo de Milão e Turim mostra outra face da Itália, a que se reinventa com velocidade e precisão. As fábricas substituíram as fortalezas e os engenheiros tomaram o lugar dos generais. No sul, o tempo ainda corre devagar, guardando tradições e feridas que lembram o peso da história. Cada região vive seu próprio ritmo, mas todas compartilham o mesmo sentimento de pertencimento àquilo que é antigo e indestrutível. A Itália moderna não é homogênea, é um mosaico de tempos coexistindo. E talvez seja exatamente isso que a torna eterna. Um território onde o passado nunca termina e o presente nunca se impõe por completo. A Igreja, que dominou o destino da península por tantos séculos, hoje divide espaço com a laicidade de um Estado que aprendeu a equilibrar fé e razão. O Vaticano continua sendo símbolo de poder espiritual, mas já não dita o ritmo da política. O diálogo entre o sagrado e o profano, sempre presente na cultura italiana, agora se manifesta em outros campos: na arte, na moda, no cinema, na arquitetura contemporânea. A espiritualidade italiana deixou de ser domínio da religião e tornou-se uma forma de olhar o mundo. Está na cúpula de uma igreja, mas também na curva de uma estrada, na luz dourada que atravessa os campos da Toscana ao entardecer. Hoje, ao caminhar pelas ruas estreitas das cidades italianas, percebe-se algo que o tempo não conseguiu apagar: a convivência entre o esplendor e a decadência. As fachadas gastas convivem com vitrines modernas, e o murmúrio das línguas estrangeiras mistura-se ao som dos sinos antigos. O turismo transformou a Itália em vitrine do passado. Mas há uma diferença fundamental entre o que se exibe e o que se vive. Por trás das câmeras e dos monumentos, há um povo que carrega na fala, no gesto e no olhar a consciência de quem já viu o auge e o abismo, e mesmo assim continua a existir. Essa consciência é o verdadeiro monumento da Itália. A Itália eterna não precisa ser explicada, apenas observada. Seu poder está na capacidade de relembrar ao mundo que nenhuma civilização é invencível, mas algumas são inesquecíveis. O país que nasceu dos deuses, dos reis, dos artistas e dos tiranos permanece como lembrança viva de tudo o que o ser humano é capaz de criar e perder. Das colinas do Lácio às praias da Sicília, das ruínas romanas às torres de Pisa, o tempo não destruiu, apenas escreveu. E enquanto houver quem conte suas histórias, a Itália continuará respirando, não como uma nação entre outras, mas como um espelho de todas, porque a Itália, no fim, nunca termina. Ela apenas muda de forma.